O congresso fundador da UGT Porto Alegre, realizado no passado fim de semana, elegeu Chambel Tomé como o primeiro presidente daquela estrutura sindical. No discurso de posse, o dirigente sindical alertou para o aumento do desemprego no distrito de Porto Alegre e criticou o facto de obras estruturantes para a região terem ficado na gaveta nos últimos anos. Fecharam grandes fábricas no distrito de Porto Alegre. Recordamos a Finos em Porto Alegre. Famílias inteiras trabalhavam lá. A Latogal em Avis, a Sociedade Corticeira Robbins em Porto Alegre, a Jones Control em Porto Alegre, a Delphi em Ponte Sor, a Supercentro de Ponte Sor, segundo nos consta, há grandes possibilidades de voltar a recuperar. Sabemos também que a Dinaer em Ponte Sor está em layoff parcial, aguardando nova certificação e com esperança que a economia mundial recupere. Muitos mais postos de trabalho se perderam, no entanto, não houve retorno dos mesmos. Somos um distrito com muito desemprego, os privados quase que não investem. O Estado também segue o mesmo caminho. Aos poucos, o distrito de Porto Alegre vai se esvaziando. Além destes problemas que são bastante graves, vimos diariamente serem enviadas obras estruturantes para o distrito de Porto Alegre. Posso enumerar algumas. Somos a única capital do distrito que não é servida por uma autoestrada. Estávamos esperançados na ligação A23 com a A6. Ficou na gaveta. O IC9 era para ligar Ponte Sor a Nazaré, com ligação a várias autoestradas também, ficou também na gaveta. O IC13 foi feito o troço de Porto Alegre Alter de Chão, falta o resto até à Ponte Vasco da Gama. A cadeia de alta segurança no Concelho de Elvas está também na gaveta. A barragem do Pisão no Crato continua na gaveta. E a Escola de Formação da GNR em Porto Alegre, julgo também, está na gaveta. Estamos esperançados, na zona da fronteira do Caia, salvo-se esta situação, seja construída a plataforma do Sudoeste Europeu, num terreno já adquirido pelos vizinhos espanhóis, com cerca de 400 hectares, e também a Estação Internacional do TGV. Está destinada a ser construída também naquela zona, bem assim como outros empreendimentos hoteleiros e comerciais. Está-se a dar passos largos para o avanço da linha do TGV entre o Poceirão e o Caia. No entanto, se alguém de Porto Alegre quiser ir a Lisboa de comboio, demora só cerca de 4 horas. Não tem uma linha eletrificada na totalidade do percurso. Do entroncamento e para o entroncamento, existe uma automotora que faz tanto barulho que nem sei classificar. Temos também a linha do leste, que serve o percurso, bastante danificada. Em certos sítios, o comboio tende a andar a pouco mais de 30 km a hora, com o contratempo da estação de Porto Alegre ficar a 12 km. Isto não é desenvolvimento. Na sessão de encerramento do Congresso, o secretário-geral da UGT, João Proença, foi claro na posição da União Geral de Trabalhadores relativamente à intenção do Governo no que concerne ao congelamento de salários dos trabalhadores da administração pública. Não ao congelamento de salários da administração pública. Nós precisamos ter uma melhor administração pública, uma maior motivação dos trabalhadores, uma melhor gestão dos serviços públicos, uma administração pública muito mais virada ao serviço ao cidadão. Essa é uma questão central. É um problema evidente que nós temos apoiado políticas que até diminuam gradualmente o número de trabalhadores da administração pública, mas não políticas de privatização de serviços públicos. Nós temos apoiado políticas que, de facto, tenham presente certo tipo de transferências, nomeadamente para as autarquias locais, mas não, de facto, nunca aceitaremos políticas que provoquem despedimentos ou situações de extinção de serviços públicos. Portanto, há que garantir, de facto, uma melhor educação, uma melhor saúde, uma melhor segurança social, uma melhor prestação de serviços às populações. E a crise veio demonstrar isso, o papel fundamental dos serviços públicos. Nós estamos claramente em desacordo com a orientação que foi dada pelo Governo relativamente à política salarial do setor empresarial do Estado. E dizemos que é inaceitável que num ano em que há congelamento de salários na função pública, se diga que deve haver congelamento de salários na administração pública, no setor empresarial do Estado, ou no ano passado, que a administração pública teve um aumento de 2,9%, nunca foi dito pelo Governo que as empresas deviam ter um aumento de 2,9%. E no setor empresarial do Estado, salvo algumas empresas, nenhuma teve um aumento de 2,9%. Portanto, como é que se pretende tratar de modo igual é profundamente diferente? E isto vai agravar a conflitualidade social. E isto é um péssimo exemplo para o setor privado. O Plano de Estabilidade e Crescimento do governo de José Sócrates, aprovado recentemente por Bruxelas, foi alvo de críticas, com o presidente da UGT, João de Deus, a considerar que o PEC é mais de déficit do que de crescimento.
Pensamos que o PEC é mais de déficit do que de crescimento e, portanto, essa é uma primeira crítica. Pois julgamos que o ano 2010 seria um ano ainda de aposta na manutenção dos apoios à economia, para o desenvolvimento, para o crescimento e talvez mais tarde, 2011, 2012, 2013, então, ter uma atuação mais a nível do déficit público. Portanto, a situação atual é uma situação terrível para os trabalhadores, congelamento salarial na função pública, congelamento salarial no Setor Empresarial do Estado. Contestamos esse tipo de situação porque o esforço tem que ser da sociedade como um todo, o esforço tem que ser de todos os trabalhadores, conta de outra, das liberais, das empresas, o que não está a acontecer. Portanto, julgamos que há aqui nitidamente um prejuízo, claro, de quem trabalha e de quem paga sempre as crises todas, não é? Portanto, gostaríamos que isto mudasse, esta situação mudasse. O Congresso fundador da UGT Porto Alegre foi complementado com um seminário subordinado ao tema Promover o Desenvolvimento e o Emprego de Qualidade, que contou com as participações de Ana Duarte, delegada regional do Alentejo, do Instituto de Emprego e Formação Profissional, e de Joaquim Morato, o presidente do Instituto Politécnico de Porto Alegre.